capítulo 12. Estamos chegando em um dos capítulos mais decisivos desse evangelho. Nós vamos ficar, inclusive, alguns sermões aqui neste capítulo, pois ele trata de vários e vários temas diferentes a serem abordados. Hoje vamos estudar uma parábola, inclusive. Marcos não tem muitas parábolas, a gente viu algumas no capítulo 4 e só agora volta a ter mais uma. Marcos 12, de 1 a 12. No dia 12 do 12 a gente vai estudar Marcos 12, de 1 a 12. Mas que os irmãos abram suas Bíblias e acompanhem a leitura, deixem suas Bíblias abertas também durante a mensagem. Nós estaremos todo momento voltando os nossos olhos à palavra de Deus. O nosso texto diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê da Sua instrução para entendê-la, para entendermos esta parábola dita aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos também. Amém. Meus irmãos, qual é o seu filme de Natal favorito? A gente está na época de Natal, às vezes a gente pergunta esse tipo de coisa. Ou você é daqueles que deixa esses filmes de lado, não gosta muito. Lá em casa, a Carisa gosta muito desse tipo de filme, e ao longo dos anos aí, de tanto ela querer me mostrar e falar e comentar sobre os filmes, eu passei a me interessar também, e aí a gente tem assistido alguns filmes de Natal juntos. Mas eu sei o motivo porque muita gente não gosta desse tipo de filme. Porque normalmente o roteiro é a mesma coisa sempre. É quase igual sempre. Assim, nem por isso os filmes são iguais, tá? Você pode dar uma chance para eles também. Vira e mexe aparece um legal, com bons diálogos, boas frases, desfechos bonitos para a família. Que hoje em dia a gente só encontra filme que despreza a família, vai para outro canto. Não, esses filmes normalmente falam coisas belas sobre isso. E, obviamente, também tem a coisa do Natal, né? Belas decorações, belas músicas e por aí vai. Só que, realmente, o roteiro é sempre praticamente igual.
O filme sempre inicia com uma ambientação bonita em uma cidade toda decorada de Natal, um local todo decorado de Natal, cheio de luzes, e a cidade toda repleta, radiante, com a magia do Natal ali no local. Mas em seguida, a apresentação dos personagens, sempre acontece algum problema. Alguma coisa acontece e que pode impactar as comemorações do Natal, a alegria do Natal daquele personagem ou até daquela região. Então vamos para a terceira parte que sempre tem no roteiro, que é a busca por uma solução disso. O que vai se fazer para se tratar esse problema? E normalmente é aí que se encontra o clímax do filme, né? O auge do filme na resolução desse problema. E no final do filme, ao alcançar essa resolução do problema, eles alcançam sempre algo maior, algo mais especial, que deixa o Natal deles ainda mais belo, mais especial. Mas eu vou dizer que uma coisa para vocês, não são só os filmes de Natal que seguem roteiros como esses. Na verdade, a grande maioria dos filmes, a grande maioria das histórias seguem roteiros semelhantes a esses. Uma ambientação, um problema aparece, é necessário buscar uma solução e uma conclusão que resolve o problema e traz um final feliz. A maioria dos filmes segue isso. E por quê? Por que é assim? Sabe por quê? Porque foi assim que Deus fez na grande história do mundo. Foi assim que Deus nos ensinou. A gente repete aquilo que Deus nos ensinou. A gente, inclusive, dá nomes, nós cristãos, damos nomes mais simples para esses atos do filme, né? Criação, queda, redenção e consumação. O mundo segue esse roteiro porque Deus estabeleceu um padrão que funciona assim. E no texto de hoje, Jesus ele conta uma história para nós, uma parábola, e ele vai seguir exatamente esse roteiro. Mas a intenção de Jesus é exatamente mostrar para o seu público e para nós aqui nesse texto, justamente não a história da parábola em si. A parábola está refletindo exatamente a maior das histórias, a história que Deus fez, a história do Evangelho. E o texto vai mostrar para a gente onde o próprio Cristo se encaixa, porque é isso que ele quer mostrar ali para aquele público dele, onde ele se encaixa nessa história. E isso é determinante para o desfecho de todas as personagens da história. Não só da parábola, não só daqueles que estavam com Jesus, mas do mundo inteiro. Então hoje a gente vai ter uma pregação em 4 atos de um roteiro, seguindo exatamente o roteiro de Jesus aqui. E o que principalmente a gente tem que aprender é que Deus ele tem o domínio da história, na criação, na queda, na redenção e na consumação de todas as coisas. Deus está sempre à frente. Deus ele tem o domínio da história. Ele age na criação, ele age na queda, ele age na consumação, ele age na redenção e ele age na consumação de todas as coisas. E a gente vai ver isso a partir da história que Jesus nos conta. Então, nesse que eu chamo aqui o drama da vinha, vamos ao primeiro ato, que é a ambientação aqui da história. E nela a gente vai ver a apresentação da vinha, dos personagens e do seu Deus amoroso, do seu dono amoroso, no caso da vinha. Mas antes de contar a história em si, vamos entender onde ela se encaixa aqui. Qual o contexto que ela se encaixa? Porque normalmente as parábolas em Marcos estão lá atrás no capítulo 4. É a hora que Jesus mais falou parábolas. Essa está em um local diferente. E isso é importante para nós, porque ela encaixa perfeitamente no contexto em que a parábola se encontra. Lembra que Jesus havia acabado de chegar em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele está diante da liderança judaica. E os líderes religiosos da época simplesmente odeiam Jesus. Eles rejeitam sua mensagem, eles rejeitam seus feitos, eles rejeitam a popularidade de Jesus. Por isso, no último texto, eles questionaram essa autoridade de Jesus,
Porque Jesus ele foi lá no templo e expulsou dali os vendilhões. E eles falam: quem é você? Que direito tem você para fazer tal coisa? E Jesus então apontou para a hipocrisia deles e deixou eles calados, sem resposta. Mas Jesus ele continua, e essa parábola é a continuação da resposta de Jesus. E ele vai mostrar como tudo o que está ocorrendo com ele faz parte, é necessário, está no plano que aconteça da história. Veja aí o versículo 1, mais uma vez. Depois entrou Jesus a falar-lhes por uma parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Esse primeiro ato da parábola é a ambientação, como eu disse. Jesus nos apresenta um homem que plantou uma vinha e ele fez tudo o que precisava se fazer para a vinha progredir. Ele cuidou, ele protegeu, ele cultivou. E depois, ao sair, ele não deixa a vinha sem ninguém. Ele deixa pessoas, homens ali, para trabalhar e cuidar e cultivar dela. E a única coisa que ele exigia deles é que eles dessem parte dos frutos de volta, já que a vinha é dele. E aqui, quando a gente compara essa primeira parte à grande história do mundo, a gente vê claramente um paralelo com a história da criação. Você consegue perceber aí um paralelo com a história da criação e da escolha do povo de Israel aí nessa parábola? Inclusive, a própria Bíblia nos indica isso no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus está falando isso baseado em algo que talvez eles mesmos, o povo lá, já conheça. Vamos dar uma olhada? É importante a gente ver, vale a pena a gente abrir. Abre lá em Isaías capítulo 5. Acho que vale a pena a gente abrir aí para a gente ver como Jesus não tira isso do nada. Ele poderia também, mas Jesus ele gosta de fazer coisas mais palpáveis, simples, fáceis para que o povo entenda. Então ele pega algo que o povo talvez já conheça. Isaías 5, versículos 1 a 7. Olha o que diz nesse texto de Isaías. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, que é lavrar, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei a seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Olha o que diz esse texto de Isaías. Veja que Jesus ele conta uma história muito parecida com a que está lá em Isaías. Uma vinha que foi cultivada, que foi plantada, e veja, com vides escolhidas a dedo para aquele que plantou. Os personagens são os mesmos. Deus é o Senhor da vinha, e a vinha é o seu próprio povo. Foi Deus quem plantou o seu povo nesse mundo e o escolheu. Foi Deus que escolheu cada vide para se plantar na sua vinha. Veja como Deus, o Senhor da vinha, é um Deus amoroso. Aqui que a gente vê.
tanto em Isaías, principalmente no início do texto, quanto em Marcos. Volta lá para Marcos para a gente ver o que Jesus fala a respeito desse Deus amoroso na vinha. Veja o que Deus faz após escolher o seu povo. O texto de Marcos diz que ele cerca a vinha de sebe. O que é isso? São aquelas plantas que cercam a plantação como se fossem cercas vivas. Isso não protege muito de homens que podem ir lá e tirar, mas protege de animais para não fazerem a vinha de pasto. Então é uma forma de proteção do local. Além disso, ele constrói ali um lagar também. O que é um lagar? Lagar é aquele lugar onde se pisa as uvas para fazer o vinho. O que isso quer dizer? Que o plantador, ele não espera que a vinha produza e fique parada lá, só, deixou lá para ser contemplado. Não, ele tem propósito para a vinha. Ele quer que ela frutifique, quer que ela cresça, quer que gere manufatura, né? Quer que gere vinho ali para alegrar o coração, para participar de comércio e por aí vai. É algo que Deus tem, que o dono da vinha tem perspectiva ali para aquela vinha, que ela frutifique. O texto de Marcos também diz que ali ele edifica uma torre, ou seja, ele vai proteger, a fim de ser um local vigiado, mas não só pela torre. Veja que ele arrenda a vinha a alguns lavradores. Ele saiu, ele se ausentou, o texto diz, mas ele deixa homens ali para que cuidem do local. São espécie de líderes ali para que tomem conta do local, que podem desfrutar dele. Arrendar é quando você entrega para alguém, esse alguém cuida do local, desfruta ali dos frutos que o local dá, só que obviamente ele tem como se fosse um aluguel para pagar o dono do local. Que obviamente a vinha não pertence a eles, mas pertence ao dono. E meu irmão, é isso que Deus faz com Israel. É isso que Deus faz com o povo de Israel. Deus cuida, Deus protege, Deus trata com o maior amor e carinho. Mas não para que seja uma peça de coleção para ser exposta, não. Deus tem planos para aquele povo. Deus quer que aquele povo frutifique, que produza, que cresça. E Deus promete ainda estar sempre de olho, vigiando, observando para que eles se sintam seguros. Deus é assim para com o seu povo. E além disso, Deus ele estabelece líderes capacitados para os guiar. Os lavradores aí no caso, né? Os líderes que deveriam cuidar do povo, ensinar o povo, principalmente para que o povo não se esquecesse do dono da vinha, que proporcionou tudo o que eles possuíam. Esse é o primeiro ato, esse é o amor de Deus, do dono da vinha, pelo seu povo. O propósito de Deus na criação era todo amoroso. Deus escolheu o seu povo para cuidar, para proteger e para que pudessem desfrutar de tudo aquilo que ele fez. Obviamente, sem se esquecer dele e cumprir com os planos que ele fez para eles. O primeiro ato nos mostra um Deus amoroso que proporciona tudo o que seu povo precisa para crescer em alegria, em conforto e com tudo que é necessário. Isso tem que ficar claro para nós. O propósito de Deus não tinha nada mal. De Deus não vem nada mal para nós. Era todo amoroso, todo bondoso. Mas infelizmente as coisas não continuaram dessa forma. E aqui a gente chega ao segundo ato da história da parábola. O problema é o que acontece sempre no segundo ato. Os lavradores se rebelam contra o dono da vinha. Veja aí a partir do versículo 2, esse segundo ato. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram.
Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Os lavradores, que eram aqueles que cuidavam da vinha, aqueles que cultivavam, eles não queriam dar a parte dos frutos que era devida ao dono. Eles simplesmente se rebelam e querem se apoderar da vinha toda para si mesmos, para eles mesmos. E então, quando os servos do dono são enviados para recolher a parte dele, eles são rudemente rejeitados. Uns são espancados, outros são insultados e outros até mortos. Esse segundo ato mostra o problema que ocorreu na história. O recorrente problema do povo de Israel, a rebeldia e o esquecimento de seu Deus. Quantas vezes você já deve ter lido o Antigo Testamento, as histórias que mostram o povo de Deus se esquecendo de seu Deus, se rebelando contra Deus. Mesmo Deus, que a gente viu no primeiro ato, que lhes deu tudo o que eles precisavam, eles não se sentiam satisfeitos e queriam se apoderar daquilo da forma como desejavam, sem dar satisfações. É importante a gente explicar uma coisa aqui nesse ponto. O dono da vinha, apesar de distante ali na história, que ele se ausentou, ele continua sendo o dono da vinha. E ele exige a parte dele. E isso não é tirania, como muitos dizem. É simplesmente direito. É direito dele. E o que Deus exige de seu povo era obediência, era cumprir com o que o próprio Deus vislumbrou para eles. E era algo do melhor possível. Envolvia um crescimento cada vez maior para o povo. E com isso, um desfrute também cada vez maior daquilo que o próprio Deus lhes dava. Mas na cabeça dos lavradores ali daquela vinha, era melhor seguir o próprio caminho que eles achavam que era melhor para eles, que dava satisfação a eles. Por isso que quando Deus lhes envia os servos, e na história quem são os servos? Os profetas. Lembra dos vários profetas que são enviados para tratar do povo de Israel no Antigo Testamento? Deus os envia para quê? O que os profetas tinham que fazer? Eles tinham que buscar reconciliação do povo com Deus. Eles mostravam o caminho que Deus queria, não o caminho de rebeldia. Mas a história nos mostra que os profetas, a grande parte deles, foi rejeitado. Alguns até mortos. Por que os lavradores agem assim? Por que o povo de Israel age assim? Pensa só, será que eles imaginavam que eles ficariam impunes frente ao dono da vinha? Frente ao Todo-Poderoso? Meu irmão, é óbvio que eles sabiam, certamente eles sabiam que eles iam sofrer a retribuição pelos seus atos. Mas por que mesmo assim, então, eles fazem isso? Porque tanto eles, como judeus, como gentios, como nós, como pecadores que somos, a gente imagina que a gente pode continuar impune. Não é um pensamento lógico e racional, mas o pecado também não é. Ele nunca faz sentido, mas ele nos cega. Esse é o problema. O pecado nos cega. E daí a gente acha cegamente que enfrentar o Todo-Poderoso pode dar certo. Às vezes o pecado, meu irmão, ele vai chegar para você e você vai até brilhar os seus olhos. Porque pecadores como somos, a gente gosta de pecado muitas vezes. Mas o preço do pecado nunca vai valer a pena. O pecado nos cega de tal forma que nos faz esquecer que ele tem
consequências. É por isso que os lavradores, mesmo sabendo que iam ser punidos pelo dono da vinha, eles seguem. Eles querem ver no que vai dar. Será que a gente quer ver no que vai dar quando a gente peca contra o Senhor? Vocês lembram de alguns filmes, quando o personagem, normalmente filme de caça ao tesouro, alguma coisa assim, quando o personagem chega numa caverna, está cheia de tesouro, mas sempre tem um diamante, alguma coisa que brilha mais num lugar especial. É óbvio, todo filme, quando o personagem tira aquele diamante de lá, vai desmoronar tudo. Só que o personagem sempre brilha os olhos para aquilo, tira de lá e tem que sair correndo para tentar sobreviver ao desmoronamento da caverna. Tinha tudo na caverna, tesouro atrás de tesouro, mas brilha o olho no proibido. O pecado é assim, ele brilha aos olhos, mas ele faz desmoronar tudo ao redor. Pecado tem consequência. Pecado faz a vida desmoronar em consequência. Se não forem consequências imediatas ali a nós pelo pecado cometido, certamente serão consequências para com Deus. Não vale a pena, nunca vale a pena se indispor com o Todo-Poderoso. Mas sabe, o que mais impressiona nesse texto aqui nem é essa questão da rebeldia louca aí desses lavradores, nem o pecado sem sentido e desnecessário nessa parte. O que chama a atenção é a forma como o proprietário trata o caso. O amoroso dono e cultivador da vinha que a gente viu no primeiro ato, ele permanece com o seu amor, o seu paciente amor. Deus, ele é longânimo em seu amor para conosco. Ele dá chances. É isso que ele faz nesse texto. Só uma ressalva aqui, o que não quer dizer que os lavradores vão ficar impunes pelo que fizeram. A gente vai ver isso no final, não vai ter essa questão. Mas aqui o foco é em como Deus tem um amor paciente para com o seu povo. Porque perceba que Deus, ele poderia muito bem, já no primeiro servo que foi rejeitado, ele ter mandado retirar aqueles lavradores. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Já na primeira, poderia ter exterminado aqueles rebeldes, mas não. Ele prefere dar chances, mais chances, para que eles se arrependam e voltem, se arrependam e voltem. Tem um pregador chamado Ryle que ele diz assim: nunca houve um povo com quem Deus tratou com tanta paciência como a nação de Israel. Veja o amor do dono da vinha, veja o amor do nosso Deus. Ele não descarta de primeira todo aquele que se rebela. Na verdade, ele dá chances atrás de chances. A palavra de Deus diz que há alegria, tanta alegria, mais alegria no céu, quando um pecador se arrepende, do que se 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus se alegra com aquele que se arrepende do seu pecado. E ele dá chances por isso. Isso nos leva ao terceiro ato da história. A solução para o problema. Apesar de todas as oportunidades dadas ao povo, de todos os servos enviados, os profetas que foram enviados, o povo permanece rebelde. Então, Deus busca uma solução final. Ele envia o seu próprio Filho. Veja aí a partir do versículo 6 do nosso texto. Restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão a meu filho.
Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Veja até onde chega a paciência do nosso Senhor. Paciência do dono da vinha. Mesmo depois de todos os atos rebeldes e maléficos daqueles lavradores, ele ainda assim envia seu filho dizendo: ao meu filho eles vão respeitar. O fato do filho ser o herdeiro é importante aqui porque indica que o filho ele tem direito legal sobre a vinha. Os servos que eles foram mandados antes, eles representavam o dono da vinha. Mas o filho, ele é tão dono quanto o próprio dono. Então, ele vai à vinha como o principal representante do pai, como a autoridade do pai, a fim de reivindicar o que é devido ao pai, para resolver o problema. É tipo quando, quem já trabalhou em empresa vai saber isso aí, quando mandam um estagiário pedir alguma coisa para você. Quando mandam um estagiário pedir alguma coisa para você, as pessoas normalmente não dão muita bola não. Falam: beleza, eu vou fazer. Mas se chega um gerente para pedir alguma coisa para você, você para tudo na hora. Você respeita a autoridade dele. Opa, vou fazer agora, já estou aqui, já estou fazendo aquilo que você pediu. Era isso que se esperava que os lavradores fizessem. Se os servos eles não ouviram, o filho, representante, o dono da vinha, eles vão ouvir. A relação dessa parte da parábola com a história é a mais clara possível, né? Jesus ele está retratando exatamente o que está acontecendo no momento com ele diante dos seus inimigos, diante dos líderes judaicos que representavam os lavradores, que eram representados pelos lavradores da parábola. Ele é o filho que foi enviado como a solução para o problema. E aqui a gente tem o clímax da história, né? O clímax do filme se acontece aqui. É a hora que está chegando o momento da resolução final. É a hora do agora vai. Agora vai se resolver toda a celeuma aí. Mas a rebeldia dos lavradores é tamanha que eles veem na situação uma oportunidade ainda maior de seguirem em sua rebeldia. Eles olham para o filho que vem na direção deles e veem nele a confirmação de que se ele for morto, eles terão posse final sobre a vinha. Se a gente matar o herdeiro, acabou, a vinha é nossa de fato. Mas não é isso que o texto diz, né? Veja o que ele diz na sequência da história no versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Essa parte aqui na história é direta e reta, né? Deus simplesmente se livra dos lavradores e encontra novas pessoas para cuidarem da sua vinha. Isso volta mais uma vez à questão do pecado que a gente tratou no segundo ato. Por mais que Deus seja paciente com o pecador, a gente viu que ele é longânimo, ele é amoroso, ele dá chance atrás de chance. Mas o pecador não sai impune, porque pecado tem consequência. Todos aqueles que rejeitaram a Jesus e permaneceram nessa rejeição não sairão impunes. É o que o texto diz. O que mostra que é inteiramente errado a gente enfatizar o amor de Deus e esquecer da justiça de Deus. Tem muita gente que faz isso. Deus é todo amor. Ah, você fez isso, mas não tem problema não, ele é todo amor. Meu irmão, se não houver arrependimento, tem justiça de Deus. E é importante notar algo mais aqui. Perceba que o dono da vinha, ele se livra dos lavradores, mas ele não se livra da vinha. Isso é muito importante. Ou seja, Deus pune os que rejeitam abertamente a Jesus,
mas ele não extermina todo o povo de Israel. Ou seja, os substitutos que ele diz aqui, que ele ia trazer outros substitutos, que a gente sabe que é a igreja de Cristo, e obviamente os novos líderes, né, que agora a gente é regido aí pela lei apostólica, né, o ensino apostólico, não é uma substituição de Israel, porque Israel não foi exterminado. A igreja é uma continuação de Israel, mais abrangente, no qual o remanescente fiel de Israel se junta aos gentios que são enxertados nessa vinha. Ou seja, não foi um erro, não foi um tropeço no plano de Deus, não. Tudo fazia parte do plano do Senhor da história. A vinda do Filho, a vinda de Cristo, ela é determinante para o desfecho de todas as personagens da história. A solução, ela se baseia naquilo que acontece com o Filho. Cristo, ele é enviado como a solução, meus irmãos. Ele é a solução da história, está no Filho. Os que creem nele e o aceitam seguem em paz com o dono da vinha, mas aqueles que o rejeitam são cortados fora. Por isso, esse é o clímax da história, é o ponto principal. Cristo é o ponto principal, o Filho de Deus é o ponto principal da história. Ele é o centro da história, é para ele que a gente tem que olhar, é a ele que a gente deve seguir, pois toda a história se divide entre os que estão do lado de Cristo e os que não estão do lado de Cristo. Mas na parábola, o filho morre. Aí você se pergunta, isso lá é solução? Lembram que nos filmes que eu falei de Natal lá no início, o final sempre tem algo maior do que os personagens esperavam? É o que a conclusão do quarto ato aqui vai nos mostrar. Então a gente precisa falar agora do quarto ato que fecha a história, que é a conclusão da história, e ele vai nos mostrar que a morte do filho, ela não é o fim. Ela é parte do plano. Veja aí o versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, ele continua de uma forma que parece estranha aí no texto, né? Ele estava contando a história e agora ele cita um texto um texto bíblico que, se você ler rápido assim, você nem vê muita ligação de uma coisa com a outra, com o que foi contado. O que é que Jesus está querendo dizer com esse texto que ele colocou aqui? Eu não sei se você percebeu, mas a gente leu esse texto durante o culto, né? Está lá no Salmo 118 que nós lemos hoje. E o Salmo 118, ele é um cântico, você viu que ele tem várias repetições que a gente leu durante o culto, várias e várias repetições, porque ele é um cântico de ação de graças, de render graças ao Senhor. Render graças por quê? Porque eles estão celebrando a vitória sobre os inimigos de Israel, o cuidado de Deus sobre eles, que os protegeu, os cuidou e os livrou dos inimigos de Israel. E no Antigo Testamento, a casa de Davi é conhecido como essa tal pedra que antes fora rejeitada pelo sistema vigente, mas veio a se tornar a casa principal, a casa de onde viria o Messias, a pedra angular. E tudo se faz claro então para nós agora no Evangelho de Marcos. Jesus, ele é o descendente de Davi. E ele diz que ele foi rejeitado. Não só rejeitado, mas ele mesmo faz como se fosse uma profecia aqui, né, aos seus ouvintes. Ele seria morto por eles.
Mas essa pedra rejeitada se tornaria a pedra angular, a pedra de alicerce que fundamenta todas as outras coisas. Isso quer dizer que a morte de Jesus estava nos planos de Deus, sempre esteve. A morte de Jesus era necessária, pois só por ela o preço do pecado pode ser pago, meu irmão. Então a morte do filho do dono da vinha, não é uma derrota, mas na verdade é parte da vitória. Essa é a maravilhosa conclusão da história. E é exatamente isso que o texto diz. Você viu que o texto diz aí que isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra que foi rejeitada para se tornar a principal, isso é maravilhoso aos nossos olhos. Deus sempre esteve à frente do roteiro da história, meu irmão. Nada foge aos olhos de Deus. Deus usa até da queda, Deus usa até do problema, até da rebeldia humana para um propósito maior, que será maravilhoso aos nossos olhos. O amoroso dono da vinha, ele permanece amoroso do início ao fim da história. Você percebe isso? Ele é apresentado como Deus amoroso na criação, na queda, dando chances, na redenção e na consumação agora. O amoroso dono da vinha entrega seu próprio filho para a salvação da sua vinha. E mesmo Jesus contando essa coisa tal aí abertamente, na frente dos seus próprios inimigos ali, a situação permanece a mesma para ele. Você viu aí? Olha aí o versículo 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Os líderes continuavam indignados. E é interessante que eles entenderam a parábola. O mais interessante ainda é porque os discípulos muitas vezes não entendiam as parábolas de Jesus. Mas os inimigos de Jesus logo entenderam. Ele está falando, é para a gente isso daí. Mas eles permaneceram rebeldes. Mas como eles temiam o povo, Jesus ainda era muito popular. Eles foram embora, cheios de ira, ainda tramando a morte de Jesus. Mas é interessante porque eles estão cumprindo com isso exatamente a história que Jesus está contando para eles. Mesmo a rebeldia humana faz parte dos planos de Deus. Sempre para um propósito maior, que é maravilhoso aos nossos olhos. E isso mostra algo importante para nós. É possível que a nossa consciência seja despertada, a consciência das pessoas seja despertada pelo Evangelho e ainda assim permaneça impenitente. Os lavradores entenderam, mas eles preferiram continuar no erro. O mundo aí fora não é que ele não entendeu a mensagem de Cristo, é porque ele preferiu, é porque o mundo preferiu, escolheu não servir ao Senhor da vinha. Meu irmão, a sua redenção desse mundo cheio de pecado e sofrimento, ela só pode acontecer passando por Cristo. Se você tentar de outra forma, como os líderes judaicos, você vai permanecer em erro. Não tem como fora de Cristo. Mas todo aquele que se firmar na pedra angular, que se alicerçar nela, esse sim será salvo e não será substituído da vinha do Senhor. Perceba que no final da história, a vinha não é destruída. Ela permanece, não porque os lavradores estavam cuidando direitinho dela, não. É a morte do filho que se entregou, que se auto-sacrificou para que ela pudesse permanecer, é que faz isso. Meu irmão, o drama da vinha é o drama da nossa vida.
É o drama da vida desse mundo inteiro. Nós fomos colocados nesse mundo fabuloso que Deus criou, cheio de belezas, para que a gente pudesse também desfrutar dele e, obviamente, retribuir a ele, pois ele é o dono de tudo que ele fez aqui. É um direito dele que a gente retribua. Mas o nosso pecado egoísta nos faz cegamente esquecer de Deus e negligenciá-lo. E como o pecado nos leva à perdição, Deus, ele se preocupa em nos enviar a solução. O seu próprio Filho, o próprio Deus encarnado para resolver o problema para nós. Ele morre em nossas próprias mãos. Mas a sua morte é que nos traz vida, vida a todo aquele que nele crê. Essa é a grande história planejada por Deus nesse mundo. De onde vêm todas as demais histórias? A história do Natal conta isso daqui. A história do mundo reflete isso daqui. E a pergunta que fica para nós é: qual lado da história a gente vai ficar? Os lavradores tiveram a resposta deles ali. Os líderes judaicos no templo tiveram a resposta deles ali. E eles preferiram, ainda assim, permanecer rebeldes. O que não faz o menor sentido. Que nós possamos escolher o lado que desfruta desse mundo ao lado do próprio Criador dele. Que a gente então retribua a Ele com todos os dons que Ele nos deu e faça do melhor para o Senhor da vinha. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou todo esse mundo belo, esse mundo cheio de coisas boas, apesar do pecado. Mas o Senhor nos deixa desfrutar dele. E, Senhor, nos faz querer cada vez mais desfrutar dele junto a Ti. Não como os lavradores dessa vinha, que queriam desfrutar dele de forma egoísta, querendo só para ele sem dar satisfação para o próprio dono da vinha. Ó Senhor, é direito seu o louvor e a adoração que nós devemos ao Senhor. Isso é privilégio nosso, por tudo que o Senhor fez por nós. Principalmente porque mesmo em meio ao problema do pecado que atingiu esse mundo, o Senhor ainda assim nos enviou a solução, o seu Filho Jesus Cristo, que morreu para salvar a nós dos nossos pecados. Ó Deus, nos dê mais fé e nos ajude a trilhar o caminho junto ao Senhor, confiados na obra de Cristo Jesus. É o que te pedimos no nome dele. Amém.